Olá, o meu nome é Teresa Branco, sou fisiologista na gestão do peso e diretora do Instituto Teresa Branco. E hoje estou aqui para lhe falar das razões que poderão levá-lo a aumentar de peso. De facto, está amplamente divulgado que as razões pelas quais fazem as pessoas engordar é o facto dessa pessoa comer em excesso e mexer-se em déficit ou de mexer-se pouco. E de facto isso não é verdade. Quantas pessoas conhecemos nós que comem, mais do que nós próprios, mexem-se menos do que nós próprios e que têm o melhor controle do seu peso relativamente a nós. De facto, isto tem muito a ver com o metabolismo de cada pessoa, tem muito a ver com várias condições das quais eu lhe vou falar. É fundamental que as suas hormonas estejam em equilíbrio. É fundamental que a sua função tiroideia esteja a trabalhar bem. Ou seja, é fundamental que a sua tiroide produza as hormonas tiroideias adequadas. Não é um hipotiroidismo, ou seja, um hipofuncionamento da tiroide, não é um problema muito recorrente. No entanto, alguns estudos têm-nos mostrado que muitas pessoas já têm um déficit na tiroide. Embora não tenham um hipofuncionamento da tiroide, que é uma alteração da tiroide muito conhecida, mas pouco recorrente, estas pessoas têm já algum cansaço ao nível da tiroide, produzindo essas hormonas em déficit, e isso já pode condicionar a sua gestão do peso. Normalmente essas pessoas fazem muita retenção de líquidos, têm as mãos e os pés frios, têm o cabelo enfraquecido, as unhas enfraquecidas, têm a pele seca, têm tendência para aumentar de peso. Se sente alguns destes sintomas, deve procurar ajuda com a perspectiva de perceber como está a funcionar a sua tiroide. Outra das razões que nos faz ser diferente na forma como engordamos é o facto de nós podermos não metabolizar bem os hidratos de carbono. Existem pessoas que, perante a ingestão de hidratos de carbono, entenda-se o arroz, a massa, o pão, as bolachas, a fruta, todo o tipo de doces, os cereais de pequeno almoço, as tostas, estas pessoas vão produzir mais insulina do que outras e até de forma mais rápida, levando à lipogênese, que em fisiologia quer dizer uma acumulação de gordura corporal. E as pessoas que à partida produzem mais insulina são as pessoas que supostamente irão acumular mais gordura corporal. E nós temos a possibilidade, através de análises clínicas, de perceber qual é a resposta que o meu organismo em particular dá a uma determinada carga de açúcar e perceber como é que eu e o meu organismo metabolizamos este grupo de alimentos, os hidratos de carbono. E a sua prescrição alimentar deve estar de acordo com a forma como o seu metabolismo metaboliza os hidratos de carbono e não de forma generalizada. Outra das razões que de facto nos podem fazer aumentar de peso de forma indiferenciada é o facto de nós não termos nas nossas hormonas sexuais bem controladas. Um fator que nos mostra bem isto que lhe estou a dizer é o facto de as mulheres, quando se aproximam da menopausa, nomeadamente na pré-menopausa ou mesmo na menopausa, engordarem em média cerca de 10 quilos. Essas mulheres perdem as suas hormonas sexuais, levando isto a um aumento de peso. Só que essa alteração das hormonas pode acontecer anos antes, numa fase que nós chamamos de pré-menopausa, e que leva a que estas mulheres tenham mais dificuldade em controlar o peso. Estas mulheres possivelmente poderão ter ainda estrogénios, a hormona mais importante feminina e que nos faz menstruar, mas estas mulheres já podem ter um déficit de progesterona, levando a uma tendência para engordar, a uma retenção de líquidos, a uma tensão mamária muito grande, e estas mulheres devem ser avaliadas para perceber a sua concentração de hormonas sexuais, de forma a que haja eventualmente até uma suplementação de alguma destas hormonas por um clínico especializado nesta área. É óbvio que a fome emocional, ou seja, o meu comportamento alimentar, também pode determinar a minha tendência para aumentar de peso. E o que tenho observado ao longo destes anos todos que tenho trabalhado na gestão do peso, é que muitas das pessoas que nos procuram
têm distúrbios alimentares, distúrbios esses que podem ir desde a bulimia, que podem ir desde a compulsão alimentar, adição alimentar ou à fome emocional, que é de facto mais recorrente e que leva as pessoas a comerem porque estão tristes, porque estão frustradas, porque se sentem com ausência de preenchimento. Este é um problema de facto importante que não deve ser descurado e que também deve fazer parte de um diagnóstico na gestão de peso, de forma a que a intervenção que venha a fazer para ajudar a perder peso contemple esta questão da fome emocional. Normalmente estas pessoas devem ser acompanhadas por um psicólogo que os vai ajudar a controlar as suas emoções e a controlar a forma como comem em função das suas emoções. Muito obrigada por ficar connosco, nós prometemos voltar em breve.